Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 8 de novembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14 do livro de 1 Reis, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Também quero aqui aproveitar para falar sobre o nosso fim de semana na Evo. Hoje à noite nós vamos começar a nossa Conferência de Mulheres. Conferência de Mulheres já está com as vagas esgotadas. Hoje e amanhã, Conferência de Mulheres. Hoje começa às 20 horas e amanhã, sábado, às 14 horas. Aí no domingo, entrada livre, Conferência da Família. Vai ser uma verdadeira imersão na palavra, que vai começar às 10 horas da manhã e vai terminar às 10 horas da noite. Vão ser 12 horas de imersão, como eu disse na palavra, com muito louvor e adoração e muita palavra de Deus. Eu estou trazendo alguns amigos, alguns pastores, para poder ministrar a palavra nesse domingo tão especial, tá? A entrada vai ser 1 quilo de alimento não perecível para a gente poder fazer posteriormente uma ação social bem linda com esses alimentos, fazer doação e tudo mais. Então, em nome de Jesus, esteja conosco nesse domingo, tá? E prepara o teu coração, porque vai ser algo lindo. Esse domingo vai ser poderoso. Então, nós vamos ter um final de semana bem intenso, começando hoje à noite, às 20 horas, Conferência de Mulheres. Amanhã, a partir das 14, Conferência de Mulheres, e domingo, a partir das 10 horas da manhã, a nossa Conferência da Família. Esteja conosco em nome de Jesus, tá certo? Vamos lá, gente, ao nosso estudo de hoje, 1 Reis, capítulo 14, tem 31 versículos, tá? Aqui o texto começa dizendo assim: naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente, e este disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aias, aquele que me disse que eu seria rei sobre esse povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel, e ele dirá o que vai acontecer com o nosso menino. A mulher de Jeroboão atendeu o pedido e foi à casa de Aias em Siló. Ora, Aias já não conseguia mais enxergar, tinha ficado cego por causa da sua idade. Mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder assim: quando ela chegar, vai fingir que é outra pessoa. Quando Aias ouviu o som dos passos junto da porta, disse: entre, mulher de Jeroboão, por que esse fingimento? Fui encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que é isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e tornei líder sobre o meu povo de Israel. Tirei-o da família de Davi, tirei o reino da família de Davi e dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e seguia de todo o teu coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que vieram antes de você, pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel, seja escravo ou livre. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco. Dos que pertenceu a Jeroboão, os cães comerão, e os que morrerem na cidade, as aves do céu se alimentarão do que morrerem no campo. O Senhor falou: quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único da família de Jeroboão que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em que o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. Este é o dia, como sim, agora mesmo. E o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como um junco balançado nas águas, balançando na água. Ele desraigará Israel desta terra, desta boa terra que deu aos seus antepassados, e os espalhará além do rio, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirsa. Assim que ela entrou na casa, o menino morreu. Eles sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera por meio do seu servo, o profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras, seu governo, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos e então descansou com seus antepassados
e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Roboão, filho de Salomão, foi o rei de Judá, tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a ira zelosa mais do que os seus antepassados tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas, postes sagrados, todos os montes debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e entregou aos chefes da guarda na entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos no registro histórico dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Vamos lá, gente, entender esse texto aqui em nome de Jesus? Olha só, esse capítulo aqui começa com Jeroboão, que era até então o rei de Israel, preocupado com a saúde de seu filho. Abias também, 2 Abias aqui, tanto filho de Jeroboão quanto filho de Roboão, eles carregavam o mesmo nome. Esse menino estava gravemente doente. Ele pede então para sua esposa que vá disfarçada consultar o profeta lá em Siló, o profeta Aias, para saber o que iria acontecer com o menino, né? E mesmo com o disfarce, o profeta, que era cego, reconhece a mulher, porque Deus já havia avisado para ele que ela estaria indo buscar ali a orientação do profeta, e revela então ao profeta uma dura mensagem de Deus para o rei de Israel. Aias, o profeta, diz que devido ali aos pecados de Jeroboão, que levou Israel a adorar outros deuses e se afastar do Deus de Israel, toda a casa de Jeroboão seria destruída, ou seja, todos os homens do sexo, todos os meninos seriam destruídos, né? Deus não ia preservar ninguém do sexo masculino, ou seja, acabar com todos os homens ali daquela geração. Além disso, ele anuncia que Abias morreria, o menino morreria, mas seria o único ali da família de Jeroboão a ter um enterro de honra, honrado por Deus, porque Deus via nele algo bom. O que era, a Bíblia não diz, mas diz que havia algo bom nesse menino, né? A mulher de Jeroboão então volta para casa e no caminho, assim que ela pisa ali na cidade, né, quando ela chega, o menino morre, Abias morre, confirmando então a palavra do profeta. Os demais membros da família de Jeroboão enfrentariam um fim trágico posteriormente, porque Deus estava descontente com toda a idolatria e com toda a corrupção introduzida no reino de Israel. O capítulo também vai mencionar o outro lado, né? Agora o lado sul, vai falar acerca de Roboão, rei de Judá, Roboão, filho de Salomão. Sob o seu governo, Judá também, infelizmente, se desviou, adorando a outros deuses, adotando práticas idólatras, incluindo também a construção de altares e imagens e tolerando, então, práticas imorais. Deus, então, permite que o Egito, sob o comando de Sisaque, invada Jerusalém, invada ali o templo e o palácio e leve tesouros acumulados por Salomão. O capítulo termina com um breve relato sobre a guerra contínua entre Jeroboão e Roboão, ou seja, o reino estava dividido, guerra entre tribos do norte e tribos do sul, né? Fala também sobre a morte de Roboão. Ele é sucedido por Abias, por isso que eu disse, aqui não é o mesmo Abias, filho de Jeroboão, é um outro Abias, é o filho aqui de Roboão, o nome é o mesmo. E esse capítulo destaca as consequências da desobediência e da idolatria de ambos os reis e enfatiza também como o afastamento de Deus leva à ruína tanto o reinado do norte quanto o reinado do sul, ou seja, tanto Israel quanto Judá. Israel, reino do norte, 10 tribos, Judá, reino ou tribos, né? Do sul, 2 tribos, que era Judá e Benjamim, tá? Então a gente vê aqui guerra, a gente vê
idolatria de ambos os lados, Deus extremamente triste com toda essa situação, né? Então aqui Deus vai pesar a mão sobre o povo, né, por conta dessa idolatria, dessa desobediência. Aqui, gente, como lição de aplicação prática, a gente consegue perceber uma coisa muito comum entre os dois reinados, tanto o reinado de Roboão, o filho de Salomão, quanto de Jeroboão, do lado de Israel. O que tem em comum? A idolatria, a corrupção espiritual, a corrupção moral, a corrupção ética, né? Práticas que corrompem a pureza espiritual do povo de Deus e também a desobediência às leis de Deus. Resumindo, ambos foram fracassados como rei. Ambos desviaram o povo da adoração a Deus, ambos corromperam a pureza da fé. Nenhum dos dois foi fiel aos mandamentos do Senhor. Em outras palavras, tudo que eles não podiam ter feito, eles acabaram fazendo. E com isso eles trazem desgraça para o meio do povo, tá? E trazendo essa história para os nossos dias. Gente, a Bíblia diz em Oséias 4,6 que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Tudo o que esses reis precisavam para ter um reinado de prosperidade já estava escrito na lei de Moisés. Ou seja, eles tinham tudo para viver um reinado de bênção, né? Mas eles acabaram estragando tudo por conta dos seus próprios desejos carnais. O próprio Deus estabeleceu algumas regras de conduta para o povo, para que o povo pudesse ser bem sucedido em tudo que colocasse a mão. Levítico 26, Deuteronômio 28, vai falar acerca desse assunto. Deuteronômio 28, por exemplo, é um dos capítulos aqui mais conhecidos da Bíblia, porque ele aborda a questão da bênção e da maldição decorrente da obediência ou da desobediência às leis do Senhor. Então é um capítulo que é dividido em algumas seções principais. Primeiro, ele vai falar no capítulo 28 até o verso 14, fala acerca das bênçãos da obediência. Ou seja, Deus promete abundante bênção para o povo de Israel, caso eles sigam os mandamentos do Senhor. Deus promete prosperidade econômica e material. O texto diz bênção nos campos, nos animais e nas colheitas. Também fala acerca da saúde e da fertilidade. Um povo que vai ter muita saúde, um povo que vai ser fértil. Vai falar sobre vitória sobre os inimigos, vai falar da elevada posição entre as nações, paz e a proteção de Deus sobre a vida do povo. Essas bênçãos aqui simbolizam a aliança entre Deus e Israel e vai destacar que a obediência traria prosperidade, abundância e liderança entre as nações. Porém, a segunda parte do texto vai falar sobre as maldições, sobre a desobediência, que é do verso 15 ao 68. Então note que em 14 versículos Deus fala acerca de bênçãos. Mas daí para frente são muitos os versículos a qual Deus vai falar. Mas se desobedecerem, ou seja, caso Israel desobedecesse, Deus já estava advertindo que viriam muitas maldições sobre eles. As consequências incluíam, escassez, pobreza, destruição das colheitas, doenças, pragas, epidemias, derrotas em batalhas, escravidão, humilhação, dispersão entre as nações, quebra dos relacionamentos e desintegração de toda uma sociedade. As maldições aqui são mais detalhadas e mais numerosas, reforçando a seriedade da desobediência e as consequências para o rompimento da aliança com Deus. Então, quando esses reis eles começam a permitir idolatria e outras atrocidades aqui o texto fala até de prostitutos cultuais. Olha só, eram pessoas que se prostituíam em nome de uma divindade, que se prostituíam ali, que sujavam, manchavam o altar da santidade do Senhor. Então eles permitem um monte de coisa, eles desobedecem, eles trazem a idolatria e tudo isso faz com que a ira de Deus se manifeste sobre a vida deles. Então esse capítulo vai enfatizar literalmente a escolha entre obedecer a Deus, viver em paz e prosperidade, ou ignorar a obediência e enfrentar as consequências. É literalmente uma mensagem que ressalta a importância da fidelidade e da responsabilidade do povo de Deus. Jeroboão, Roboão, eles decidiram ignorar as leis e por isso eles tiveram que colher os frutos negativos por conta das suas próprias escolhas. Esses homens tiveram a grande oportunidade de ter os seus nomes lembrados para sempre como reis de Israel, mas a ignorância destruiu toda a oportunidade de sucesso. Uma coisa é certa: a ignorância destrói as oportunidades da vida. É isso mesmo, a ignorância é destrutiva. Eles ignoraram as leis do Senhor e por isso
eles acabaram rompendo, né, destruindo, né, com toda a oportunidade de sucesso na vida deles. Tem uma frase que eu li esses dias no livro que me chamou muita atenção, que diz assim, ó: o sábio ouve mais do que fala, observa e reflete, mas o ignorante inflama, corrói e destrói as suas próprias oportunidades e também as oportunidades de outras pessoas. Esses homens, eles tiveram a oportunidade de trazer uma abundância, uma plenitude para a vida deles e para a vida do povo. Mas com as atitudes deles, eles destruíram aquilo que Deus poderia fazer de bom na vida deles e também sobre a vida do povo. Em outras palavras, o ignorante destrói as suas próprias oportunidades e, ainda não satisfeito, ele ainda tenta induzir outras pessoas aos mesmos erros. Martin Luther King dizia: nada no mundo é mais perigoso do que a ignorância. Gente, uma coisa que nós precisamos entender: portas se abrem rapidamente, mas também se fecham rapidamente por conta da ignorância. Você não pode deixar passar a oportunidade de viver uma vida guiada e orientada pela palavra de Deus. É isso mesmo, nós precisamos viver uma vida guiada, orientada pela palavra de Deus. Viver uma vida de obediência para que nós possamos colher os frutos da obediência, né? Somente a obediência pode gerar frutos doces, frutos de sucesso para as nossas vidas, né? A Bíblia, ela é muito clara, muito específica quanto àqueles que obedecem, àqueles que desobedecem, e a gente vê aqui homens ignorando os preceitos espirituais e vivendo conforme a tua própria vontade e destruindo com toda a possibilidade de sucesso, tá? A lição de hoje é: a ignorância é destrutiva. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Nós temos acesso à verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Portanto, mais uma vez aqui eu quero fazer um apelo para você. Não deixe passar a oportunidade de viver uma vida guiada e orientada pela palavra de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. E assim nós finalizamos então mais um capítulo aqui de 1 Reis. Glória a Deus por isso. Agora vamos agitar as redes sociais. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar, curte, comenta, compartilha, e não se esqueça, esse final de semana vai ser um final de semana abençoado aqui na nossa igreja. Hoje começa a conferência de mulheres, hoje e amanhã, sexta e sábado, e domingo conferência da família, entrada livre, não precisa fazer inscrição, vem você e a sua família receber uma palavra de Deus, vai ser um dia abençoado, domingo cheio da presença de Deus. Vai começar às 10 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite, uma imersão na palavra, bem receber a sua porção de bênção aqui na Evo, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero te ver esse final de semana na Evo, tanto na conferência de mulher, você mulher, quanto na conferência da família, toda a família, homem, mulher, a família inteira, e segunda-feira aqui no Evolução Diária de novo. Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus.